Boa noite, meus irmãos. Vamos, nesse instante, nesse domingo, nesse horário de 20 horas, nos reunirmos em nosso lar, em torno da nossa mesa, para mais um culto de Evangelho no Lar. Pedimos a cada um que coloque um copo ou uma jarra, o que for mais conveniente, em cima da mesa, para que ao final da reunião possamos pedir aos amigos espirituais que durante a reunião tenham fluidificado essa água, nos ajudem para que, bebendo dela, ela traga a cada um de nós aquilo que mais necessitarmos. Inicialmente, eu vou ler aqui um livro psicografado por Divaldo Franco e enviado por Joana de Ângeles. A página diz o seguinte: a revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolve está a caminho da solução. Vamos, pelo menos, esse término aqui guardar conosco. O que agora não se resolve está a caminho da solução. E ter fé em Deus que essa solução nos virá bem em breve. Que assim seja, meus irmãos. Bem, querido. Pai amado, que nesse instante tu possas já junto de nós, enviando teus ceareiros, abrindo a nossa mente para que tudo aquilo que for dito fique em nossos corações, Senhor, e possamos assim a cada dia nos melhorarmos e principalmente o ambiente da nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, agora sou eu. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos ler, aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu trocar o óculos. Caiu no capítulo 5, no item Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então nós vamos ler e fazermos um pequeno comentário. Quando a morte leva os mais jovens em vez dos mais velhos, sem nenhum critério segundo o nosso entendimento, dizemos frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, útil e tem o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos e que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe ao levar a criança que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é aí que precisam elevar-se acima do plano terreno da vida, para compreender que muitas vezes o bem está onde se acredita ver o mal, e que a sábia previdência está onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina com o mesmo valor que medem a sua? Será que o Senhor dos mundos iria querer, por um simples capricho, impor a alguém penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditarem melhor a respeito das dores que atingem a todos, nelas encontrarão sempre uma razão divina, razão regeneradora, fazendo com que os interesses humanos sejam colocados em último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear o cabelo dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um benefício concedido por Deus para aquele que parte.
pois assim ele fica preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo para a perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Aí eu vou aqui passar para o finalzinho. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhes muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar seu coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Essa página foi ditada pelo espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. E vejam assim que coisa interessante, né? É uma página que também nos toca muito, né, o coração, e que muito atual, né? Porque é um acontecimento que faz parte da nossa vida, do nosso mundo. A perda de pessoas, né, prematuramente ainda é uma dor para nós muito grande. É difícil, de difícil compreensão e muitas vezes até de difícil aceitação. Aceitação, é verdade. Né? Principalmente aqui ele dá exemplo, ele usa o exemplo de um filho e de uma mãe. Né? Para uma mãe, né, que a perda de um filho tem a ele, né, 5 anos, 10 anos, 11 meses, 50 anos, 60 anos, sempre é uma perda dolorosa, né? Ele fala aqui em morte prematura, mas para uma mãe, a perda de um filho, em idade que for, se ela ficar antes dele, se ele for antes dela, ainda é motivo de sofrimento. Mas ele fala aqui, né, ele traz para nós um outro entendimento, né, para nos ajudar a entender os mecanismos da vida, né? Já entendemos que Deus é justo e que jamais faria por um mero capricho que o filho fosse levado antes de uma mãe por bel prazer, de forma alguma. E só Deus tem o conhecimento de tudo, né? Só Deus sabe o porquê das coisas. Nós sabemos parte, nós entendemos alguma coisa, mas nós não temos toda a avaliação, todo o conhecimento daquela situação. Então, ele fala aqui que nós temos que nos elevarmos acima do plano terreno da vida. Nesses casos, nós não podemos analisar assim, da forma humana, né, da nossa forma. Levou o meu filho, né, levou alguém que eu gostava tanto. Não. A gente tem que ver acima, né, e entender os desígnios divinos. E ele dá aqui também alguns exemplos, né, para nós, que às vezes a morte prematura pode até ser um benefício concedido por Deus para aquele que parte, né, preservando das misérias da vida ou que ele preservando do arrastamento para seduções que poderiam prejudicá-lo. Então, assim, se isso nos acontecer, né, se isso acontecer com um de nós, no momento que isso acontecer, vai ser muito difícil essa compreensão. Mas
Se nós já estamos ouvindo, quer dizer que procuremos, então, buscar em Deus o conforto, o consolo e esse entendimento, né? Que não encaremos como uma desgraça, mas sim como um desígnio de Deus. Até porque, né, volto a repetir, em qualquer idade que o nosso filho vá, para nós vai ser um problema. Então não é nem a questão de morte prematura, porque se morrer com 6 meses ou se morrer com 70 anos, para nós será muito difícil, será doloroso. E eles falam aqui também das mães entenderem que os filhos estão por perto. E que também é muito complicado, nós que acreditamos, né, na vida espiritual, que sabemos que o que morre é o corpo, mas o espírito permanece. Então também para aquele espírito ficar assistindo uma mãe em sofrimento também é difícil. Então até para preservar a emoção, né, desse espírito, que a mãe procure secar as lágrimas e orar pelo seu filho, pensar no seu filho nos momentos de grande alegria, né? Sempre emanar para aquele filho o seu melhor, né? E não pensamentos de revolta, pensamentos de até de uma certa ignorância, não. Que procuremos pensar no nosso filho, naquele que se foi, que partiu prematuramente, da melhor forma, para que os seus corações, lá onde estiverem, se encham de alegria. Porque também entendamos o seguinte: quando chegam do outro lado da vida, eles são recolhidos, são recebidos por outros entes que já partiram, por outros familiares. Eles não estão desamparados. Os nossos filhos não ficam desamparados. Tá bom? E era isso que a gente espera que tenha conseguido, né? Trazer algum conforto, algum consolo, porque esse tema é um tema aqui nosso, é um tema da Terra. É algo que acontece aqui, né? Nós estamos, inclusive, nesse momento, né, ainda da pandemia, e que muitas pessoas, né, foram prematuramente. Mas que nós entendamos que são situações vivenciadas aqui no planeta Terra. Uma boa noite. Tá. Então, de tudo que nós ouvimos, né? Só nos resta, nesse final de culto, pedir a Deus que sempre nos dê força, que sempre nos ampare em toda e qualquer ocasião da vida. Que a fé que remove montanhas possa remover de nós o medo, a descrença, enfim, tudo aquilo que possa ser prejudicial. Pai amado, obrigada por esse momento de culto, obrigada por esse momento de oração em nosso lar. Envolve a nossa casa, todos aqueles que estão no nosso pensamento nesse instante, e ajuda todos nós, Pai, a cada vez mais termos força, coragem e caminharmos até a Ti. Coloca nessa água, Senhor, o remedinho necessário a cada um de nós. Aquilo que nos limpe, que nos ajude no que mais necessitamos, enfim, Senhor. Que nos abençoe, que nos proteja, que nos ajude a caminhar nesse plano terreno, sempre voltados a Ti. Que assim seja, graças a Deus. Vamos beber a nossa água e acreditar que nela nós vamos encontrar o bálsamo que necessitamos. Graças a Deus.